Olá, na nossa última aula nós vimos sobre o comando delete e ele apagando todos os dados da tabela. Eu disse que existe uma forma da gente selecionar apenas aquilo que a gente quer deletar da tabela e o mesmo vale para alterar. Hoje nós vamos ver sobre isso. Vamos começar primeiro, como eu não demonstrei na última aula, sobre o update, ele alterando vários registros ao mesmo tempo. Na tabela de cliente eu coloquei aqui 4 registros aqui e eu vou atualizar aqui, por exemplo, o limite do cliente. Então vamos lá, update clientes set limite. Aqui vai uma coisa que eu ainda não demonstrei a vocês. O limite ele é um campo que ele é um ponto flutuante, ele não é um número inteiro. Tá aqui, olha, um decimal. Então vamos mostrar como que a gente acrescenta aqui. Eu falei que o número inteiro simplesmente a gente coloca o número, beleza? Quando é um número com ponto flutuante que aceita casas decimais, normalmente a gente coloca assim. Vamos imaginar que eu quero colocar que o limite dele seja R$ 50,50. A gente coloca assim que a gente escreve R$ 50,50. Porém, aqui no SQL, como ele segue o padrão americano, a separação de casas decimais não é por vírgula, é por ponto. E eu não posso colocar, por exemplo, eu quero colocar aqui, igual a gente costuma escrever, vamos imaginar que a gente escreva R$ 1.500, aí a gente vem e coloca um ponto aqui. Isso não existe no SQL. 1.500 seria isso daqui, ok? Lembrando que zeros após o ponto, eles não precisam ser informados, eles podem ser ignorados. Então, poderia se fazer assim. Para o nosso caso aqui, eu quero colocar um valor com casas decimais. Vamos aproveitar esses 1.500 que está aí mesmo? Vamos imaginar que eu queira colocar 1.550 centavos. Eu posso fazer assim ou assim, porque eu não preciso de colocar o zero, ok? Vou executar então esse SQL e vamos ver o que vai acontecer. Salvando aqui, atualizando. Percebam que todos os clientes eles receberam esse 1.550 centavos no limite. Mas a intenção é a gente selecionar apenas os registros que a gente quer alterar. Vamos, por exemplo, eu quero alterar, quero colocar o limite, por exemplo, de 5.000, mas eu quero colocar esse limite apenas para o Batman. Vamos lá, eu posso simplesmente criar aqui essa cláusula nova, que é a cláusula where, que é nela que a gente filtra o que a gente quer alterar. Aqui ela exige uma condição lógica. Qual é a condição lógica que eu vou colocar? Eu vou falar que eu quero alterar todos os registros cujo código seja igual a 1. Vamos executar e vamos ver o que vai acontecer. Vamos atualizar. Percebam que apenas o Batman passou para 5.000. Beleza. Outra forma de fazer isso, vamos imaginar que eu queira daqui um limite de R$ 700. Só que eu vou mudar a condição lógica aqui. Eu não quero pelo código, eu quero pelo nome. Eu quero alterar todos os campos, todos os registros cujo nome seja igual a Robin. Vamos executar, confirmar e atualizar. Percebam que apenas o Robin ele teve o seu limite alterado. Ok, vamos lá. Eu exemplifiquei isso aqui usando o update. Só que o comando ele não é utilizado apenas para o update. Ele é usado tanto pelo delete como pelo select que nós veremos em aulas futuras. Então vamos voltar lá no delete lá. Na última aula eu fiz isso aqui, delete from, clientes, e deletei todos os clientes. Nesse caso aqui eu só quero deletar, por exemplo, o Coringa. Vamos lá. Então, da mesma forma, eu vou criar um
exatamente igual eu fiz no update. Vou dar uma condição lógica para ele. Eu quero pelo nome. Então, quero que delete todos os registros cujo nome seja igual a Coringa. Vamos executar. Vamos confirmar. E vamos voltar lá. Vamos atualizar aqui. Percebam que apenas o Coringa foi deletado. Apenas o Coringa não existe mais no banco. Nessa aula, eu demonstrei a cláusula where usando o operador igual. Ele funciona da seguinte maneira. Nós temos o nome de um campo igual a um determinado valor. Porém, o operador where, o operador igual, não é o único operador que existe. Nós podemos filtrar registros de várias outras formas. Então, na próxima aula, vamos falar mais um pouco sobre operadores. Até lá!